Fala aí galera, eu sou o T e já estamos em um novo meta. Aqui no TCG? Não, no OCG. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, brevemente, só pra gente dar uma pincelada, né? Eu tinha um espacinho pra fazer um vídeo aleatório aqui, sem ter muito aprofundamento sobre as coisas, e eu resolvi dar uma olhadinha em algumas questões em volta do OCG. Isso porque lá no OCG tem uma nova main collection, o Blazing Dominion. Se aqui no TCG ainda nem sequer chegou o Burst Protocol, que só chega na sexta-feira no final da semana, lá no OCG o Blazing Dominion já lançou no finalzinho de fevereiro. O Blazing Dominion é uma nova main collection e isso vai redefinir provavelmente um novo meta lá no OCG. Lembrando, o último reporte do OCG que eu tenho é esse vídeo aqui em cima que você pode acompanhar, que é ainda na esteira do Justice Hunter, semelhante ao que a gente tem aqui. E o que vê no Blazing Dominion, o que é que vai acontecer e tal. Lembrando, o Blazing Dominion é a nossa main collection de maio, lá do Nacional. Então, mais pra frente vai ser relevante pra gente, só que por enquanto eu tenho curiosidade pra dar uma olhada. E se você tem essa curiosidade, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então é importante frisar que, primeira coisa, na Road of the King ainda não fizeram o breakdown, tá? Não fizeram ainda um breakdown com as novas cartas do Blazing Dominion, que, afinal de contas, o Blazing Dominion dropou no OCG no dia 24 de janeiro, tá? Então, ainda não é uma realidade por lá, pelo menos não aqui dentro da Road. O último breakdown que eles tiveram foi esse aqui, que eu não fiz vídeo sobre, tá? Não fiz vídeo sobre, mas é que não teve tantas mudanças, né? Com relação a esse formato, ao último breakdown que eu mostrei pra vocês, onde o meta gira em torno ainda desses decks aqui, ó. Lembrando que isso já é pós-banlist, né? Isso já é pós-banlist de dezembro deles, que ficou vigente no dia 1º de janeiro. Como foi a banlist do ACGT? Dá esse vídeo aqui em cima que eu comento com você. Mas basicamente a Malice Hanson foi banida, tá? Mas no breakdown que eles fizeram de 10 de janeiro a 18 de janeiro, a Hanson ainda tá, o Malice ainda tá por aqui, mesmo sem Hanson. E esses são os decks, né? O Brand Dracotei, o Mitsurugi, o Malice, o Vanquish, que teve os hitzinhos ali nas cartas de Canine, né? O Typhon ainda tá aqui, o Sky Striker, e aí o esboço de decklist da galera são esses daí de baixo, né? Que até pra mostrar essas decklists pra vocês eu tenho que trocar o layout aqui da minha câmera, né? Então tá aqui o esboço do Dracoteio, muito semelhante com o Dracoteio que a gente vai usar por aqui, tá? Praticamente a mesma porra, tirando o Maxi que foi limitado recentemente, né? Enfim, se a gente desce mais um pouco pra dar uma olhada no Mitsu, foda-se, o Mitsurugi já tem uma cara bem diferente, né? Porque aqui a gente já teve o Rabaqueiro limitado, lá eles têm o Pré-Preparation of Rites limitado e o Rabaqueiro tá 3, mas eles ainda têm redundância, né? Que é em volta desse demaisezinho aqui. Então o esboço do Mitsurugi tem esses moldes, um Mitsurugi puro, e o Malice tem uma mudança, né? Porque a Binder foi banida. Pra nós aqui no TCG, lá no OCG, no Master Duel, perdão, eles tinham banido a Hanson e o Malice ainda era um deck do meta. Lá no OCG, eles também baniram a Hanson. Só que no TCG a gente baniu a Binder. Ainda não temos vestígios de como vai ser o Malice, se é melhor com Binder ou com Hanson e tal. Eu já vi a galera dizendo que é melhor de fato banir a Binder do que a Hanson, mas lá no OCG baniram a Hanson, tem a Binder e o Malice ainda se mantém no topo, o que é bem engraçado, né? E aí o Vanquish, com as limitações recentes que eles tiveram, eles têm essa característica de decklist, né? Eles foram mais ou menos igual a gente fez aqui na limitação do Razer, né? O 66A já estava limitado por lá, a Izuna tá a 2, porém o Staker Soul deles tá a 3, o Razer tá a 1, a Holy Soul tá 3, então esses decks ainda existem. E com o meta desse jeito, existe possibilidade de ter mudanças, mesmo com a nova coleção de Blazing Dominion. Então, cara, o Blazing Dominion é essa coleção aqui, e o Blazing Dominion tem a proposta de trazer suportes para alguns decks, além de trazer um grande deck novo, né, que é o Clown Clan. Eu já comentei com vocês sobre esse deck, eu vou até pesquisar ele aqui, que é o deck de palhaço que trabalha com o tributo, né? O deck desse palhaço... Cadê o diabo do palhaço? Esse palhaço aqui, ó. Eu já fiz esse vídeo aqui comentando sobre o deck do palhaço. E esse aqui é o deck novo que vem, né? De fato, assim, pra causar impacto, né? Só que além dele, tem suportes novos para decks que já existem e que melhora o nível de alguns decks. O Red Dragon Arcfiend é um deck que recebe suporte nessa nova coleção. Importante, tá? Então, tem cartas realmente boas, cara. Realmente boas. Se a gente procura aqui por Red Dragon, esse boneco aqui, que é o nível 8, né, o Synchro 8, eu acho que nem é esse,
mas tem o bicho que entra buscando o Habakiri, né? Enfim, são boas cartas, eu tenho um vídeo já aqui no canal comentando sobre esse deck, né? Além disso, você tem o deck de Predaplant, o Predaplant é pedrada, moleque. O Predaplant é pedrada, recebendo suporte aqui nessa coleção, tá? Tem, além dessa Predaprimate, que é um custom card do caralho, tem a Apex Fusion, que é uma carta também um pouco desequilibrada e que ela vai acabar sendo uma Apex Polymerization, né? Não é Apex Fusion. Ela só dá alvo em um monstro que você controla e faz summon de um monstro do extra com o mesmo tipo de atributo. E aí você faz uma fusão na resolução. Essa carta é muito boa. Tem deck de Branded usando, Melodies usando, tá? É muito, muito boa. Sem falar que fazer a fusão é opcional. Aí tem suporte pra Mimigu, tem suporte pra Charm, tem suporte pra Earth Machine. Esse bicho aqui, ó, é um circular pra Earth Machine, né? Não é um circular, mas é uma carta muito boa. Deixa eu ver, se o monstro tá no campo, você pode baixar essa carta da tua mão. E aí você pode fazer o nível se tornar o nível de um Tatarado. Durante uma vez você pode mandar o Earth Machine, tá? Esse monstro é muito bom, inclusive. Entra por Special e dá um Foolish. Então, enfim. Além disso, tem suportes novos para decks de Fairy Tail. Tem suportes novos para Hero. Tem suporte novo para os Patronos. E o Medius, a lore do Medius no geral recebe suporte, né? O Archmage, o Dunzi, o Elven Notes, e aí esses decks ficam bem mais sólidos, o Archmage não tanto, mas o Dunzi e o Elven Notes ficam bem melhores, né? Tem suporte novo para Rocket, esse Link 2 é muito bom para Rocket, tá? Tem suporte novo para Rekka Hands e os decks do último deck Builder Pack, né? Que são os Rekka Hands, o Kyutani e o Pêndulo, né? O Enecraft também tem suportes para eles. Tem um suporte para os Charmers, enfim. Então tem muita coisa que vem aqui nessa coleção, tá? Tem alguma coisa que vem de fato pra causar impacto no meta, mano, como um deck de verdade, pra causar impacto e mudar o meta, baseado naquele deck que vocês viram, que são as principais opções do metagame do OCG até então, que é basicamente os mesmos decks que a gente tem aqui. Tem possibilidade de vir algum deck novo que vai mudar as estruturas do jogo? Cara, o suporte novo de Kyutani, aliado com a nova hand trap do Fidraulis, tem um potencial pra ser alguma coisa. As cartas de Predaplant são muito fortes, mas eu não sei se ele vai pegar um spot competitivo do meta. O deck de Claw Clan parece ser um deck que tem uma dinâmica de jogo difícil de interagir, apesar de não ser muito forte, então eu não sei se vai ser meta, mas eu acho que tá por aí, tá? Outra coisa que tem uma diferença substancial, eu acho que vai ser em quem pode e quem não pode usar o Fidraulis Harmonia, que é a hand trap incrível, mas que te loca em poder fazer synchros apenas. Se o teu deck é deck de synchro, show de bola. Se não é, você não pode usar, dependendo do que você precisa pra jogar. Então, cara, o Blazing Dominion vai causar um impacto absurdo no jogo? Sinceramente, não parece ser o caso. Mas tem coisas novas chegando. Se a Banlish tivesse machucado os decks, talvez mudasse. Mas ela não machucou tanto assim. Porque a ideia da Konami não era matar os decks. Então, eu até tenho uma curiosidade de ver como vai ser o próximo breakdown do OCG. Porque, sinceramente, eu não sei se, apesar de serem fortes as coisas que vêm, eu não sei se tem potencial pra engolir os decks do meta até aqui. O Brand Dracoteio, o Mitsurugi, enfim, não tenho certeza de verdade, tá? Porém, o que a gente já tem por enquanto de resultados é o seguinte, cara. Agora eu vou trocar pra essa outra tela e a gente vai dar uma olhada sobre algumas questões. Ainda não tem o compilado da Road of the King, lá na Yu-Gi-Oh! Meta não tem, mas a galera do Twitter, eles acabam fazendo alguns reportes de alguns torneios. Tá em japonês o bagulho, em chinês aqui, sei lá, então eu não consigo saber a quantidade de jogadores que tinha, tananã, mas a gente já consegue dar uma olhada em algumas questões. O Radiance Typhoon é um deck que... por que o Typhoon tá aqui, sendo que ele não recebe suporte nenhum em Blazing Dominion? Porque ele é um deck que a dinâmica de jogo dele não gira em torno de ficar fazendo links, fusões ou algo do tipo, e isso significa que ele ganha a hand trap do Fidraulis. Ele pode usar a hand trap do Fidraulis. Tudo bem que se ele usar, ele não pode fazer o link ali depois. Tudo bem. Mas ainda assim, é um deck de controle que ganha uma puta carta nova. Ele já tem a China, que é uma carta que destacadamente do formato só ele pode usar. E agora ele ganha mais uma, porque o Dracoteio não pode usar, o Mitsurugi pode, mas o Dracoteio não pode usar, o Malice não pode usar, o Fidraulis, né? E aí esse deck acaba ganhando uma carta nesse sentido. O Fidraulis tá aqui e os 5 Synchros também pelo mesmo motivo. Porque o efeito dele você revela ele da mão e você pode mostrar até 5 Synchros do teu extra deck, ficando locado em 5 até o próximo turno. E se você faz isso, se você revela 6 monstros, incluindo ele mesmo, você vai poder invocar ele mesmo, matar uma carta no campo sem dar alvo, jogar um 5 do extra deck pro cemitério, e esse 5 que você joga vai ter efeito, mano. Porque vai ser monstro que tem efeito. Pode ser o Malong, pode ser esse Cyburst que joga um monstro pra trás. Então
é bom, é forte, e o Radiant Typhon acaba sendo um deck interessante nesse sentido com a hand trap do Fidraulis. Fora isso, não ganha nada, né? Mas essa carta é interessante. Outro deck que a gente pode dar uma olhada é esse Onomate Rizal aqui, que não tem nada de novidade da nova coleção, então, sinceramente, eu não preciso gastar nada de tempo olhando esse deck. Nós temos aqui um deck de Elven Notes. O Elven Notes é interessante porque a Regina, que é esse Elven Notes verde, ela é muito boa, né? Ela entra na zona do meio e ela invoca um Elven Notes do deck, sem falar que ela tem... Não, ela não entra só da mão na zona do meio, né? Ela entra jogando uma carta fora. Então, isso é um efeito quick, então ela é uma pseudo hand trap. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre o Elven Notes. E essa carta é muito boa, tá? Muito boa. E como o Elven Notes, mesmo o Elven Notes Fiendsmith, é um deck de o Elven Notes é uma engine focada em synchros, então você também pode usar o Fidraulis, olha só. Então é um deck favorecido pela nova hand trap. Então o Fidraulis é uma carta, um plus, que alguns decks vão ter em detrimento a outros. O Dracoteio não pode usar o Fidraulis. O Yumi não pode usar o Fidraulis. O Vanquish não pode usar o Fidraulis. Até pode, eu acho que não pode, mas enfim. Então alguns decks estão ganhando esse boost, né? Além do Fidraulis, tem um novo pêndulo que você pode usar aqui, que não é primordial, mas é uma carta interessante. Então o Elven Notes é um deck também interessante, que ganha um plus nessa nova coleção. A gente tem outro deck de Elven Notes aqui, né, com uma dinâmica, algumas cartas diferentes, mas também usando o Fidraulis já no main deck, 3 dele e é isso aí. E essas são as primeiras decklists para a gente dar uma olhada. Outro decklist que tem aqui pra gente ver na publicação que eles fazem é um outro torneio, mas também tá tudo em letras que eu não sei ler. Mas temos a cara de um Mitsurugi, como vocês podem ver, o Mitsurugi também usa o Fidraulis Harmonia, né, a nova hand trap. Pô, Tê, mas que hand trap é essa, cara? Então, mano, o Fidraulis é essa carta aqui. Essa carta é forte, cara, e eu acho que ele talvez seja o grande foco aqui, né? Talvez seja o grande foco, porque o efeito é que quando o oponente ativa um efeito de monstro no campo, você vai poder revelar essa carta na tua mão e até 5 do teu extra deck. Você vai aplicar os efeitos em sequência, baseado na quantidade de monstros que você revelou. Além disso, você não pode ativar efeitos, não pode ativar, você pode invocar, mas não pode ativar efeitos de monstro special invocado do extra deck até o fim do seu próximo turno, exceto os synchros. E aí, se você mostrou 2 ou mais, lembrando que ele se revela, tá? Então ele conta. 2 ou mais, faz summon dessa carta apenas. Se foi 4 ou mais, você vai fazer o summon dele e mandar um monstro revelado, um synchro revelado pro extra deck, do extra deck pro cemitério. E se você revela 6, você destrói um monstro do oponente sem dar alvo. Então ele se invoca, destrói uma carta do oponente sem dar, um monstro do oponente sem dar alvo, e ainda manda um synchro pro cemitério que vai dar efeito. É uma hand trap muito boa, e o Mitsurugi, por exemplo, é um dos decks que podem usar ela, tá? O Mitsurugi, por exemplo, pode usar essa hand trapzinha aí. E além disso, né, o pré-prep foi a única limitação que o Mitsurugi teve, e ainda recebeu o suporte ali do novo Demise, né? Então o Mitsurugi por lá vai ser um deck que provavelmente vai dominar, vai continuar dominando, porque até o Fidraulis, que é uma carta que alguns decks têm, e talvez fosse a chance de fazer decks novos, tipo o Qtani ser meta, o Mitsurugi pode usar, então foda-se, né? Não vai ser dessa vez que... Enfim, que uma carta nova não vai usufruir decks que já existem no jogo. Então o Mitsurugi vai continuar sendo deck relevante, talvez o mais relevante por lá no OCG. Enfim, se a gente segue aqui, tem um esboço de um Dunzi. O Dunzi recebe cartas com qualidade muito boa, muito boas cartas que vêm de Dunzi. Não tanto no main deck, apesar de você ver 3 Dunzi de main deck sendo usado aqui, né? Além da carta nova, as spells novas de patrono e o equipamento que... Eu fiz um vídeo mostrando, né, como que o Dunzi joga, e eu nem percebi que esse equipamento funciona tipo um arabesque, né? Porque se ele tá no cemitério, ele... você pode equipar ele no monstro do oponente e dar o efeito de voltar o monstro pra mão, pra fazer uma parada. Então é semelhante a um arabesque, então ele serve como board break, o que é incrível. Mas a carta que muda tudo é o Exceed 5, né, que você faz em cima do Jactorius Exceed. Essa carta é incrível e o Dunzi acaba virando uma micro-engine interessante e tal. Apesar de que não é suficiente pra ele catucar o Boga do meta, tá? O Dunzi não é suficiente pra ser deck meta, mesmo com essas cartas novas. Então... triste, porque ele parecia ser o deck que ia vir chutando tudo. O Elven Notes é um deck que tem muito mais chance de ser relevante do que o Dunzi. O Dunzi eu acho que ele não vai chegar nesse status, não vai alcançar voos muito altos, né? A gente tem também o deck de Claw Clan, que é um deck do palhaço focado em Tribute Summon, ou seja, ele não tem um foco em fazer tantos ali os monstros do extra deck, né? Apesar de que o Fidraulis, ó,
você não pode ativar efeito de monstro special invocado do extra deck até o fim do próximo turno. Mas no cemitério dá pra dar os efeitos, não dá? Eu tenho certeza que dá pra dar os efeitos no cemitério. Então o Cloud Clan não se atrapalha em nada. É um deck novo que pode usar o Fidraulis, que não tem lock no extra, porque você não faz o extra deck. Basicamente você até faz, mas o extra deck que você faz é pra ser tributado e dar os efeitos no cemitério. E inclusive altar diversos tipos de mesa, né? Porque se você tributa a fusão pode fazer um efeito de vantagem ou embaralhar todas as fusões do cemitério pro deck, do campo e cemitério do oponente pro deck. Puta merda. Se for o ritual, a mesma coisa. Então, jogando contra o Mitsurugi, eu tributo o meu ritual volta todos os Mitsurugi do cara pro deck. É uma parada dessa que o deck faz, se eu não estiver enganado, tá? Tô puxando de cabeça. O Synchro é a mesma coisa. Então, é um deck com dinâmica bem interessante, além de poder fazer um Quick Tribute Summon no turno do oponente, e aí você pode fazer Tribute Summon de Floodgate, né? Além disso, o cara tá usando a engine do Benten, tá usando umas cartas de patrono aqui, né? E de resto, é um deck muito focado na engine, né? Então, é um deck que não dá muito valor pro Fua também, inclusive. Então, é um deck bem equilibrado, que se fosse pra apostar em um deck novo que faz diferença, seria o Clown Clan, apesar de que eu não vi nada ainda dizendo que, uou, que deck dominante, talvez na próxima Road tenha algo do tipo, mas eu não tenho certeza, tá? Acho que ainda é muito mais formato de Mitsurugi e Dracoteio do que de Clown Clan, por incrível que pareça, mas tá aí mais um deck novo, né? E aí tem o Qtani, mano, eu acho que muito das fichas em volta de um deck dessa nova coleção que vai ser relevante de modo que ele não é no momento, é o Qtani, porque o Qtani desde que lançou no OCG e no TCG também, tá? É um deck que não tem protagonismo, não tem, ele tem muitos problemas, muitas falhas, mas agora, além de poder usar o Fidraulis também, além disso, e é foda, né, porque eu tô falando do Fidraulis como sendo um diferencial, mas todo deck que eu mostrei praticamente usa o Fidraulis, ou seja, que diferencial é esse, né? Enfim, mas a nova carta é Custom Card. O Qtani nível 1 que vem, ele é muito bom. Ele é Custom Card e ele tem uma dinâmica muito pau no cu de ficar tirando cartas do oponente, tá? O Qtani não é saudável. Mas essas cartas novas melhoram muito ele. Eu espero do fundo do coração que esse deck nunca seja relevante. Porque ele não é saudável. Ficar tirando, torrando carta do deck do oponente, da mão do oponente, enfim... Olhando não é saudável, tá? Então, e a menina olha a mão do oponente porque sim. Olha a mão do oponente e busca uma carta. Não faz sentido ter esse efeito. Não faz sentido. Então eu espero que esse deck nunca seja bom. Apesar de eu achar que ele é bom pra caramba. Com essa nova carta ele vai ser... Ele ganha um plus a mais. Mas eu não sei também se é suficiente pra catucar o Boga do Mitsurugi e do Dracoteio. Talvez não. Talvez não seja suficiente, o que é engraçado. Porque o Mitsurugi e o Dracoteio são tão bons que talvez isso aqui não seja suficiente pra alcançá-los, né? O Vanquish também com o Canine e tal. Então não tenho certeza. Vamos ter que esperar, mas tá aí um exemplo de um Qtani com as novas cartas da nova coleção. Para dar uma olhada em mais decklist, tem aqui um Archmage, né, que ganhou de 4-0 em uma das locais lá do OCG, lembrando que o torneio do OCG é sempre assim, né, é uma local de 50 pessoas, 80 pessoas que junta, joga um torneio, manda pra Road, a Road compila e mostra o resultado de quem topou. Tá aqui um exemplo de um Archmage, que também recebe suporte da lore, né, como patrono e tal, mas também nada de muito especial, esse deck não vai ter um impacto grande no meta ou algo do tipo, não vai ter. No Gênesis, esse deck é maneiro. Tudo bem, as cartas novas de Power Patron que vem são pêndulos, então essas cartas não serão úteis no Gênesis. Mesmo assim, o resto do deck no Gênesis vai ser bom, mas com essa estrutura das cartas pêndulo, com esse spell pêndulo que joga um pêndulo do deck pro extra deck, isso não vai existir no Gênesis. E do jeito que ele existe, não vai ser nada de muito relevante lá no OCG e quando chegar pra gente no TCG também não, tá? O Rescue Ace tá recebendo suporte novo? Mais ou menos, porque ele tem um boneco novo que é como se fosse um Fire King Kirin, né? Que ele tem o efeito Quick de entrar tirando o alvo do campo. Então, é um suporte aí que você consegue fazer. Eu nem sei, eu lembro de ter lido o efeito dele e é uma parada assim, mas como é que é o nome dele, mano? Cacete, agora pra eu saber. Freezing Fire? Não. Caralho. Será que eu consigo achar ele? Não vou achar. Bom, também eu não sei, mas o que eu lembro é isso, né? Que ele é um bicho quick que entra tirando o alvo. E o Rescue Ace, cara, lá no OCG, ele tem essa configuração aí, né? Ele ainda tem o original The Synth Spoil pra poder usar, ou seja, ele é um deck com a qualidade muito melhor do que ele é aqui no TCG. E mesmo assim não faz nada, tá? Mesmo assim não faz nada. Mas tá aí, o Fire King, o Rescue Ace ganhando um suporte novo, né? Que é um suporte pra todo o deck de fogo. Então, além das cartas novas que tem, que é o Link 4, né, que veio em Burst Protocol e tal, tá aí o Rescue Ace pra você. Nós temos mais Radiance Typhon com Fidraulis, além dele tem mais Qtani, tá aí um exemplo de Qtani também com Fidraulis e um monte de Hand Trap, papapá. Lembrando que o Qtani Clip é Hand Trap, né?
Elven Notes, mais Elven Notes também com Fidraulis, parará, a gente já viu, e mais Elven Notes. E aí, por fim, nós temos aqui um deck de trem, que é muito mais freestyle, né? Recebe suporte agora, é um deck agressivo e as cartas novas são boas, muito boas, inclusive custom card, né? Essa spell nova, o deck é maneiro, então quer usar um deck de máquinas agrícolas, tá aí. E é engraçado, né? Porque só tem um monte de one-off no deck, só esse boneco, que quando ele é normal ele busca um Infinite Track, né? De resto, tudo one-off, mas as spells são boas, ó, então a spell eles usam muitas, ó, tá vendo? E o Convex Knight, que é esse boneco, também é muito bom, é o circular de terra que eu falei, né? Que ele entra se você controla uma máquina e joga uma terra de máquina do deck pro cemitério. Ele é muito bom, porque ele é muito melhor que o Scrap. Tudo bem que o Scrap Recycle joga qualquer máquina, né? Esse cabo ele entra por Special, o Scrap Recycle é normal. Mas o Scrap joga qualquer máquina, esse joga máquina de terra, eu acho. Posso estar falando besteira, na verdade ele tá literalmente aqui, né? Só dá uma olhada. Se uma máquina tá no campo, você pode baixar ele da mão por Special. Durante a main phase, você pode mandar um Earth Machine do deck pro cemitério. Tá aí, Earth Machine que ele joga, né? Então, enfim, não substitui o Scrap Recycle, mas é um deck novo e interessante. E aí, por fim, nós temos esses decks que eu queria mostrar aqui pra vocês também, rapidamente, que são os decks de o Fairy Tail, só que é um Fairy Tail usando as cartas do mangá, né, do mangá do OCG Stories, que no caso é quem? É o Regulus, o Endymion, é a Endymion Witchcraft e é essa Witchcraft também, que são as cartas que configuram o uso ali do deck de magos, né? Aqui eles não usam Magistus, tá? Importante, não usam Magistus, mas tem as cartas Witchcraft, as cartas do Regulus, e tem essa engine de maguinhos aqui, né? Até porque a engine de Fairy Tail é uma engine individual, fechada nela mesma e tal, mas são monstros de nível 4 e tem rank 4 pra fazer. Então, como os bonecos aqui são summons extras de boneco de nível 4, combina legal mesmo sem a engrenagem de Magistus. Então, importante ficar de olho nisso aqui também, que pode vir a ser algo útil, mas o outro deck que tem também é forte, com potencial, mas que não vimos nenhum ali com relação a resultado de torneio e tal, só essa decklist genérica aqui, que é o deck de Predaplant com esse boneco aqui, ó, que é um circular absurdo. Esse monstro é absurdo. E aí o deck de Predaplant é um deck com potencial forte, cara. Mas é aquilo, é um deck que tem que fazer muitos summons e tal, que torra o extra deck rápido, então não sei se ele é um deck com fôlego pra ser um deck mega dominante, pra ser o melhor deck do formato ou algo do tipo. Acho que, mesmo com todas essas novidades, os melhores decks vão continuar sendo quem já são. Acho que os decks novos não conseguem desbancar Dracotail, Mewtwo, Vanquish, mesmo do OCG, tá? Mas enfim, eu acho que serve pra gente dar um vislumbre inicial de como vai ser o meta no OCG depois que vier a nova coleção, e pode ter certeza que vai respingar coisas aqui, tá? Porque, como eu sempre falo, apesar de ter diferenças estruturais, sim, dá pra tirar coisas de lá pra cá, tá? Dá pra tirar coisas do uso de lá pra cá, porque então, vem sendo parecido, a Konami vem aproximando o bagulho. Não acho que vai se juntar e cruzar, como eu já achei em algum momento, mesmo com o banimento do Maxi, mas assim, os arquétipos no topo são os mesmos, lá e aqui, tá ligado? Então, acho que assim, válido a gente dar uma olhada de vez em quando. É basicamente isso, valeu, falou meus amigos, até mais, tchau!